Fala pessoal, maravilha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Dan Champions. E eu sou Dan Torres. Tema de hoje, pessoal, olha, vai dar o que falar, hein? De certo modo é muito polêmico. Suplementar é importante? Seria muito fácil para mim falar que é muito importante, que ajuda na alta performance, ganho de massa magra, definição muscular, ganho de força, né? Até mesmo porque eu tenho parceria com loja de suplementos, né? Eu tenho parceria com marca de suplementos e tenho cupom de desconto, então seria muito viável para mim, né? Falar que é super importante. Mas como eu tenho um compromisso com vocês de sempre falar a verdade, sempre agir com ética, independente do que for, independente se é uma coisa que vai me gerar benefícios financeiros ou não, eu tenho que sempre falar a verdade, sempre, não importa a circunstância. Então vamos lá. Suplemento alimentar é bom ou ruim? É importante? Não é importante? É necessário? É desnecessário? Ajuda na performance ou não ajuda? Então vou solucionar todas essas dúvidas que vocês têm, tá? Antes de mais nada, temos que entender o que é um suplemento alimentar. Então, pessoal, esta é a pergunta-chave para responder se vocês devem ou não usar suplementos, se é bom ou ruim, tá? Suplementos nada mais é do que substâncias concentradas e ou isoladas. Apenas isso. Então, se você não entender esse conceito, aí vai ficar muito difícil de você optar por usar ou não usar suplementos. Então, suplemento alimentar não é nenhuma mágica, nenhuma coisa de outro mundo, né? É uma invenção, né? Algo que vai promover resultados incríveis e que é muito melhor que a alimentação. Não, suplemento não é nada disso. É apenas uma substância, né? Igual eu falei, isolada e ou concentrada. Apenas isso. Então, pessoal, suplemento alimentar não substitui uma alimentação. Ele apenas complementa. A alimentação é sempre mais importante que o suplemento. Então, agora eu vou dar um exemplo de um alimento, por exemplo, leite, né? Vou ingerir whey protein X gramas para substituir o leite que vai me gerar X gramas de proteína. Não é bem assim que funciona. Com leite, você não tem somente proteínas. Além disso, você também tem gorduras, você tem carboidratos, você tem vitamina A, D, K e cálcio. Então, se você deixar de tomar o leite, por exemplo, dando exemplo que na sua dieta tenha leite, tá? Você vai tomar o whey para substituir, não vai dar certo. O whey não vai ter todos esses outros nutrientes que eu falei. Entendeu como não é tão simples quanto parece? Um outro exemplo de alimento é a carne, que tem ferro e vitamina do complexo B. Então, se você quer tomar um whey protein para substituir a carne, não vai dar certo, porque você vai perder esses nutrientes, né? No caso que eu falei, como o ferro e a vitamina de complexo B. Uma outra coisa que vocês precisam de saber é que tem muitos suplementos, pessoal, muitos suplementos, né? Tipos de suplementos e também marcas que não valem nada, não vão surtir nenhum efeito desejado, ou seja, não vai promover nenhuma melhoria, nenhum ganho ao você utilizá-lo. Então você vai estar jogando seu dinheiro fora, né? Então você tem que se atentar realmente a suplementos que são eficazes, tá? Ou tem suplementos que não compensam o custo-benefício, né? Eles até têm uma boa aplicação, né? Dariam um resultado satisfatório, só que o custo-benefício não compensa. Então agora eu vou dar o exemplo do BCAA, que são aminoácidos essenciais, né? Então assim, o BCAA, para você tomar uma quantidade satisfatória, pensando em gerar resultado, né, ajudar na performance, você teria que consumir, por exemplo, 20 cápsulas por dia, 20, 30 cápsulas por dia. Sendo que no rótulo fala que você tomando 2 ou 4 cápsulas, dependendo, já está ótimo. Então, aí que está o problema. Porque se você tomar 20 cápsulas por dia ou mais,
em 3, 4 dias acabou o pote. E aí você investiu R$ 100 no pote para durar 3, 4 dias. Porque a promessa dele é que você vai usar durante um mês, né? Então vamos supor que tenha 120 cápsulas e você usa 4 por dia. Só que essas 120 cápsulas vai durar, se for 20 cápsulas por dia, vai durar no máximo 6 dias, né? Isso se a pessoa não for tomar 30 cápsulas. Que aí depende de acordo com o peso de cada um, de acordo com o objetivo, de acordo com a quantidade de massa magra que a pessoa tem. Então só aí você já vê que não compensa. Outra coisa que temos que pensar, e aí é uma questão que vai de cada um, né? Muitas pessoas não têm condições financeiras de estar comprando suplementos. Mesmo alguns que, por mais que sejam, entre aspas, mais baratos, como por exemplo a creatina, a cafeína, mesmo esses, às vezes a pessoa não tem condições de comprar. Então não adianta nada eu falar, tais suplementos ajudam muito na performance, tal, se realmente você precisar, etc, etc. E a pessoa não tem condições. Então, você que de repente não tem condições de comprar suplemento, fique tranquilo, não há necessidade, né, de você comprar suplemento para chegar no resultado esperado. Seja ele ganho de hipertrofia muscular, definição muscular ou ganho de força. Uma outra questão importante, quando a pessoa vai ou não fazer uso do suplemento, temos que entender para quem é o suplemento, por que essa pessoa precisa, quando, em que momento ela precisa de usar, qual a quantidade, entre outros fatores. Então, vai depender muito de cada pessoa, de cada objetivo, de cada necessidade. Cada um tem sua necessidade. E a última questão é qual suplemento essa pessoa precisa. Então agora eu vou dar alguns exemplos, eu vou falar os suplementos mais comuns, né, os mais conhecidos, o que geralmente as pessoas mais tomam e tem maior aplicabilidade, tá? Apenas alguns deles, para não ficar um vídeo muito extenso. Então vamos começar com o Whey Protein, tá? Então assim, se a pessoa ela tem uma alimentação adequada e ela bate os macros de proteínas através da alimentação, né? Então essa pessoa, vamos supor que ela precisa de 2 gramas de proteína por quilo corporal, né? E ela pesa 70 quilos, ou seja, ela vai precisar de 140 gramas de proteína. Ela consegue bater esses macros, ela não vai precisar do Whey Protein. Mas vamos supor que ela está na fase bulk, ela tem que comer muita coisa, muita proteína, né? Por exemplo, muito filé de frango, muita carne vermelha, enfim. E ela não aguenta mais comer e ainda falta cerca de 20 gramas de proteína para ela bater a quantidade de macronutrientes. Aí sim, nesse caso ela vai lá, coloca 2 scoops de Whey Protein, mistura com leite, ela bate essas 20 gramas que ela precisava. Então você entendeu que é muito relativo, depende de vários fatores, né? Agora vou dar o exemplo da creatina. A creatina é o suplemento mais estudado do mundo e também o mais comprovado com relação à sua eficácia, tá? De todos que existem. Então assim, é necessário ingerir, né, creatina? Necessário não é, mas seria muito interessante se você consumisse. Não é obrigatório, mas é interessante. Por quê? Suponhamos que você tenha que ingerir uma quantidade X de creatina, que a gente encontra em alguns alimentos, como por exemplo carne vermelha, né? Apenas um exemplo. Então assim, você tem que consumir X gramas. E aí para você bater aquela cota de gramas, vou dar um exemplo de 5 gramas de creatina, tá? Para você bater 5 gramas de creatina, você tem que comer 1 kg de carne vermelha ou mais. Ou seja, não compensa. Imagina você gastar dinheiro com 1 kg de carne vermelha por dia. E outra coisa, mesmo que você tenha condições, também não tem por que fazer isso. Porque se você comer 1 kg de carne vermelha, você vai estar batendo os macros de creatina, mas vai estar estourando os macros de proteína e vai estar consequentemente também estourando os macros de calorias que você precisa no total. E aí você tende a ganhar gordura corporal adiposa. Então também, nesse caso, para você bater apenas através da alimentação, é mais difícil. Então assim, a creatina, ela faz com que, falando de forma resumida, ela faz com que você ganhe mais força, né?
você ganhando mais força nos treinos, você consegue erguer uma carga mais elevada aos poucos. Você erguendo uma carga mais elevada, você aumenta o volume load, que é a carga total que você levantou no treino daquele dia, ou na semana. Então, nesse caso, seria interessante, mas não é obrigatório. Você vai conseguir ganhar força através da musculação, alimentação, descanso, mesmo sem você estar ingerindo a quantidade mais indicada de queratina. Mas, se você ingerir, você vai ganhar um pouco mais de força e um pouco mais rápido. Outro exemplo agora é de complexo vitamínico e mineral. Se você se alimenta muito bem, verduras, né, legumes, frutas, enfim, e consegue bater as quantidades necessárias de vitaminas e minerais, né? Aí nesse caso você não precisa de complexo vitamínico. Ou às vezes você pode precisar só de uma vitamina ou outra, né? Ou algum minério ou outro, né? Igual ferro, por exemplo. E aí nesse caso é muito mais interessante você comprar um suplemento só com aquela vitamina e mineral específico que você precisa tomar, né? Porque no complexo vitamínico, dependendo da marca, vem cerca de 30, né? 30 vitaminas e minerais. E às vezes você só está precisando de uma ou duas, né? Então, nesse caso, não precisaria do complexo vitamínico. Agora eu vou dar o exemplo da beta-alanina. Então a beta-alanina, ela ajuda a com que você tenha uma recuperação maior e mais rápida após cada exercício. Isso faz com que você sinta menos e menos dias de DIMT, que é dor muscular de início tardio. Agora, se você falar, Dan, eu não ligo para DIMT, eu gosto, e, né, ok, não tem problema nenhum, né? E meu treino não é extremamente desgastante, igual de um atleta, né? Então não preciso de ter essa recuperação um pouco mais rápida, né? Então você não precisa de beta-alanina, né? Agora se você falar, não, eu gostaria de ter menos DIMT, né? E por menos dias. Aí a beta-alanina seria maravilhoso para você. Agora a cafeína. A cafeína, antes de mais nada, temos que entender que se você tomar ela todos os dias, por vários meses, ela passa a não fazer mais efeito. É o chamado down regulation, né? Então, não vai te promover benefício nenhum e você vai ter que tomar doses cada vez maiores de cafeína. Isso com o tempo faz mal e, enfim, não vai te ajudar em absolutamente nada. Agora eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você teve uma noite que você dormiu mal, ou no dia seguinte você fez vários trabalhos, né, no seu dia a dia, no seu trabalho, que foram muito cansativos, desgastantes, ou você teve muito estresse, enfim, alguma coisa aconteceu, né, da noite anterior para o dia atual. Nesse caso, sim, você vai lá e toma uma dose de cafeína, né, na média de 210 miligramas, desde que você não tenha nenhuma contraindicação, né, e isso daí só o médico vai poder te falar. E aí você vai conseguir, além de conseguir treinar, né, porque de repente você fala, não vou nem treinar, né, não estou em condições. A cafeína vai fazer com que você consiga treinar e ainda consiga treinar muito bem. Nesse caso vale a pena. Então, só se realmente você tiver em alguma dessas condições, não dormiu direito, está muito cansado, sonolento, teve um dia muito estressante, ficou muito ansioso, enfim, alguma dessas coisas. Bom, e para finalizar os exemplos de suplementos, né, deixo aqui a melatonina. Então a melatonina, nosso corpo produz naturalmente, né, principalmente entre 10 da noite e 2 da madrugada. Porém, algumas pessoas não conseguem dormir nesse horário, dormem mais de meia-noite, mais de uma hora, ou às vezes a pessoa acorda no meio da noite, principalmente nessa janela de horário. Nesse caso, a pessoa pode estar suplementando com melatonina, porque ela vai ajudar com que essa produção aumente e isso faz com que induza o sono de forma mais rápida. E também evitando possivelmente que você acorde algumas vezes à noite, no meio da noite. Então nesse caso é benéfico. Agora, se você já dorme bem, você não vai precisar de melatonina. Nunca ou muito raramente. Bom, pessoal, então esse é o vídeo que eu gostaria de falar para vocês sobre suplementação, se é importante ou não, se é necessário ou não.
Espero que tenham gostado e peço que vocês se inscrevam no canal. Isso ajuda muito o canal, pessoal, vocês não têm ideia. Vocês se inscrevendo no canal, isso ajuda e faz com que eu cada vez faça mais vídeos e com mais qualidade para vocês. Aproveite também e deixe o seu like se você gostou do vídeo, né? Compartilhe com os amigos. E outra coisa, ative o sininho. Muita gente não sabe, mas quando você ativa o sininho, o YouTube sempre avisará você de quando tem vídeos novos daquelas pessoas que você é inscritas. Então é isso aí, pessoal. Até uma próxima. Vamos que vamos pra cima!